Observação interior e autoconhecimento. O indivíduo descreve aprender a observar suas próprias emoções, pensamentos e padrões para não ser enganado por ilusões espirituais. A prática da atenção plena e do desapego emocional fortalece a clareza interior e abre espaço para percepções mais elevadas. Vamos para mais uma história ilustrativa para ajudar a gente nesse aprofundar desses conhecimentos. O estudante e as ilusões do ego. Muitos buscadores espirituais podem confundir suas próprias projeções mentais com percepções autênticas dos mundos sutis. No entanto, à medida que desenvolvem um discernimento mais refinado, tornam-se capazes de distinguir entre ilusões geradas por desejos inconscientes e verdades espirituais legítimas. Esse processo exige autoconhecimento, prática meditativa e um estado de consciência mais elevado. Vamos voltar para o nosso material de apoio, porque cada uma dessas histórias ilustrativas eu separei um material para a gente poder mergulhar e ampliar o nosso entendimento. E aqui estão alguns exemplos de como distinguir projeções mentais de experiências espirituais autênticas, ilustrando o processo de refinamento da percepção interior. Esse item aqui, no final, na minha opinião, é um dos mais importantes, porque é aqui que o discípulo ele vai apresentar o seu desenvolvimento em humildade. E eu digo isso para todo mundo. Pelo menos, eu aprendi isso. Eu já me coloco sempre numa posição de que tem alguma coisa a se aprender com isso. Essa ideia de que não, eu estou resolvido, já sei meus problemas, já sei os meus ensinamentos kármicos, isso é perigoso. Você ter essa conclusão imediata e achar que está tudo tranquilo, na minha opinião, não é adequado. A posição adequada é se colocar receptivo às possibilidades. Vamos para os exemplos, isso vai ficar claro. A ilusão da imaginação versus a percepção espiritual real. Uma pessoa em meditação começa a visualizar figuras de luz e acredita estar recebendo mensagens de seres elevados. No entanto, ao analisar essas imagens com mais profundidade, percebe que são reflexos dos seus próprios desejos e crenças inconscientes. Com o tempo, ao desenvolver um estado de neutralidade e desapego, suas percepções tornam-se mais claras, revelando uma experiência espiritual genuína. É fundamental que nós nos posicionemos na humildade. Tudo é possível. Vamos para o nosso segundo exemplo: sonhos simbólicos versus sonhos projetados pela mente. Alguém sonha frequentemente com encontros espirituais e acredita estar recebendo revelações importantes. Mais tarde, percebe que esses sonhos refletem seus medos e aspirações, e não uma comunicação verdadeira. Após aprofundar suas práticas de autoconhecimento, começa a distinguir quando um sonho carrega um ensinamento real ou quando é apenas uma construção do subconsciente. Nessas interpretações de sonhos é sutil, é importante a gente ver as possibilidades. Um sonho não significa só uma coisa. Qual é o contexto disso? O que você está vivendo? Então é importante a gente ter essa serenidade, essa humildade. E para quem é dos sonhos, tomar nota para entender ao longo do tempo. Às vezes as sequências de sonhos não vêm numa sequência lógica,
mas não tem nada de errado no processo, muito pelo contrário, as coisas acontecem da forma como tem que ser, e você poder perceber isso, você vai ter que precisar tomar nota, você vai ter um jornal dos seus sonhos. Quem tem, né, a gente olha pelo sincronário das 13 luas, pela astrologia maia, né, se a gente olhar pelo que a gente tem, quem tem o selo no oráculo ali à noite, eu tenho no meu oráculo a noite lunar, então tem uma relação com os sonhos. Quem é o Kim noite, quem tem um guia noite, quem tem um análogo noite, quem tem um antípoda noite. Porque a noite, uma das palavras de poder, ação e essência, a palavra de ação é sonhar. Né? Vamos seguir aqui, vamos para o nosso terceiro exemplo aqui, estados de euforia versus autêntica expansão da consciência. Um praticante de meditação sente uma intensa sensação de alegria e acredita que atingiu a iluminação. Porém, com o tempo, percebe que esse estado era temporário e gerado por sua própria mente, sem trazer transformação real. Quando passa a cultivar uma percepção mais equilibrada, compreende que a iluminação não está em sensações passageiras, mas em um estado profundo de clareza e conexão. A gente vai aprendendo com o processo. Por isso que a humildade é fundamental. Prática de humildade, prática de purificação. Temos aí uma questão com orgulho espiritual, né? Orgulho intelectual. E a gente é muito estimulado nessa nossa época a essas condições. Então é perigoso, temos que estar atento. Comunicação com seres espirituais versus projeções do ego. Alguém afirma receber mensagens de guias espirituais que sempre dizem exatamente o que deseja ouvir. Com o tempo, percebe que está projetando suas próprias expectativas na experiência. Quando se desapega de suas preferências e se torna mais receptivo, descobre que as verdadeiras mensagens espirituais frequentemente desafiam o seu ego e trazem ensinamentos profundos, nem sempre confortáveis. Isso é um padrão que eu percebo nesse processo de desenvolvimento espiritual. Tem sempre alguma coisa que não é muito confortável, que a gente precisa estar refinando, né? A questão de purificação, a questão das virtudes, quando a gente se descobre os glamours, quando a gente olha da perspectiva de Alice Bailey ali. Nossa, isso aí, eu digo por mim, foi doloroso, descobri um monte de coisa, mas dei aquela inspirada e parti para cima. Falei, vamos resolver. Estamos aí nessa existência para isso. Vamos tirar proveito de que a gente está tendo acesso nisso tudo. Né? Vamos tirar proveito de que a gente tem acesso a técnicas que a gente possa validar. Né? Qual é a sua técnica de validação daquilo que você está acessando? Você consegue validar? Porque se não consegue validar, fica difícil. E aí, se a gente não tiver humildade, a gente vai desenvolver orgulho espiritual, orgulho intelectual. E, se, de acordo com os ensinamentos espirituais, o orgulho é o principal motivo de queda do discípulo. Vamos para o nosso exemplo aqui, o quinto exemplo. Experiência xamânica autêntica versus construções da mente. Durante um ritual xamânico, uma pessoa visualiza animais de poder e acredita que recebeu uma grande revelação. Com a orientação de um xamã experiente, aprende que algumas visões podem ser apenas reflexos de sua própria mente e que a verdadeira experiência espiritual vem acompanhada de uma transformação interna genuína. E é onde eu digo que é fundamental a gente ter um guia. Você entrar numa floresta sem um guia é complicado. É complicado. Porque você não sabe quais são muitos detalhes, se você não conhece. E ter um guia, e eu trouxe esse exemplo justamente para poder puxar essa ideia sobre termos professores espirituais para abrir o nosso caminho. Eu digo por mim, se eu não tivesse os meus professores que orientam, que me
ajudam, que me guiam, que me trazem ali algumas reflexões que, na maioria dos casos, são duras. Sem eles, eu poderia garantir que eu posso garantir porque antes de conhecer meus professores eu estava perdido, né? Então, o fato de eu ter conhecido meus professores me trouxe uma luz ali no fim do túnel absurda. Vamos para o nosso exemplo 6 aqui, sensações corporais e energéticas versus experiência suprassensível verdadeira. Um praticante sente arrepios e ondas de calor durante uma prática espiritual e acredita estar se conectando com planos elevados. Porém, ao longo do tempo, percebe que essas sensações podem ser respostas do próprio corpo e não necessariamente um fenômeno espiritual. Quando desenvolve maior discernimento, aprende a diferenciar entre estados emocionais, energéticos e experiências autênticas de contato espiritual. E você ter guiança nesse processo, como eu comentei anteriormente, eu vou na mesma direção, você ter como um professor ali guiando, você tem um professor guiando o seu processo, trazendo orientação, te trazendo experiências e proporcionando para você guianças, trazendo validações, na minha opinião, é de fundamental importância. Quase que impossível, né, a gente, nesse plano, nessa época que a gente está vivendo, nessa confusão, nesse caos, nesse materialismo, né, histórico, né, que acontece nesse nosso desenvolvimento dessa nossa sociedade, é muito difícil a gente conseguir manter estável um processo evolutivo espiritual. A gente é estimulado com vários fatores externos que atrapalham muito os apelos sexuais, né, a ideia do acúmulo, a ideia da crítica ao próximo que arrasa o nosso processo. São coisas que fazem parte da nossa realidade hoje, do nosso dia a dia, a nossa cultura ela está indo nessa direção. A competição, a competição. Enfim, vamos seguir para o nosso próximo exemplo aqui, o 7º exemplo, é o último dessas histórias ilustrativas que eu estou apresentando. Mensagens intuitivas versus desejos inconscientes. Uma pessoa acredita receber uma intuição para tomar uma decisão importante, mas depois de perceber que essa mensagem estava alinhada com os seus próprios desejos e não com um verdadeiro direcionamento espiritual. Com mais práticas de autoobservação, aprende a reconhecer quando uma intuição é legítima e quando é apenas uma projeção de suas expectativas.